Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Salve Maria Imaculada, hoje é sábado. Encerramos a semana com uma das passagens mais marcantes do Evangelho de São João, a conclusão do discurso do Pão da Vida, João 6, 60, 69. Jesus acabara de anunciar que sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. E muitos dos discípulos murmuraram. Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E a Escritura nos diz que, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então nós temos aqui alguns pontos. O primeiro ponto, a gente poderia questionar aqui, meditar a respeito da crise da fé diante do mistério. É comum isso hoje, diante do mistério da ressurreição, da Eucaristia, dos sacramentos, há uma crise. A Eucaristia desde o início foi uma pedra de tropeço. Muitos queriam seguir Jesus enquanto ele multiplicava pães, curava e ensinava com ternura. Mas quando ele revela profundamente de seu mistério, quando exige fé, adoração e entrega total, muitos se retiraram. Bento XVI, comentando este evangelho, diz que a Eucaristia exige a fé porque supera a razão. Não é possível compreendê-la plenamente, só é possível acolhê-la como dom. Não tem como você compreender. Você tem que acolher como dom. A crise que vemos hoje em tantos corações tem o mesmo fundo. Dificuldade em aceitar a palavra de Deus como ela é. Dificuldade em aceitar um Deus que se faz alimento e exige o que de nós? Conversão, mudança de vida. É fácil você seguir um cristianismo flor de laranjeira, que você acha bonito, você vai à igreja, reza, canta, acha tudo bonito, mas não se converte, não muda de vida. Esse não é o caminho que nós devemos seguir. Um segundo ponto, a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. Vejamos. Diante da debandada, Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também não quereis ir embora? É uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Em tempos de secularismo, relativismo, ataques à doutrina da igreja e ao valor da Eucaristia, Jesus continua a perguntar: você também não quer me deixar? E Pedro, com lucidez de fé, responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Essa resposta de Pedro é um ato de total entrega, de humildade diante do mistério. São Jerônimo, que foi um grande estudioso da Bíblia no século IV, traduziu a Bíblia para a língua latina, Vulgata, escreve: Pedro não diz para onde iremos, mas a quem iremos. Porque o caminho da fé não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus. Palavra perfeita de São Jerônimo. O caminho da fé não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome, Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos seguir. Por isso que eu digo para vocês sempre que ser católico é muito difícil, não é fácil. Você abraçar a Igreja Católica, você tem que ter muita firmeza. E por que não dizer muita humildade? Que a Igreja de Cristo oferece para nós o quê? A cruz. Não oferece outra coisa. Se eu quero ser católico de verdade, eu não posso fazer o que eu quero, o que eu desejo. O católico verdadeiro vive a doutrina, vive a fé, vive a moral católica, tem respeito ao magistério da igreja, acolhe o magistério, a tradição, enfim, a Sagrada Escritura,
Isso não é fácil. Ah, mas eu quero fazer do jeito que eu quero. Se eu não quero essa criança, eu posso fazer aborto, posso continuar sendo católico. Tem até um grupo aí que diz que católicas com direito de decidir, pelo direito de decidir. Quem somos nós para decidir a respeito da vida? Nunca. Um terceiro ponto aqui, interessante, a beleza de permanecer quanto tantos se afastam. Quando tantos vão embora, você permanece. Hoje vemos muitos abandonando a igreja, relativizando os sacramentos, questionando a autoridade do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, dizendo que não precisa da igreja para ter fé. Mas Pedro nos ensina que não existe fé verdadeira fora da comunhão com Cristo e com a igreja que ele instituiu. Essa é uma grande verdade. Aquilo que eu falei ontem, não pode querer ter um catolicismo individualista, personalista, subjetivista. Eu faço do jeito que eu quero. Depois é interessante pensar que a igreja não precisa de nós, é nós que precisamos da igreja. Eu vou abandonar a igreja. Lê do engano. Abandonar a igreja, você não vai fazer falta. Nem o Papa, nem eu, ninguém faz falta à igreja. Nós precisamos da igreja. Permanecer com Jesus, mesmo quando a maioria se afasta, é sinal de maturidade espiritual. Como dizia São João da Cruz, na noite da fé, quem permanece ama de verdade. Nesses tempos agora difíceis, eu vou largar a igreja. Não é tempo de largar a igreja. Dificuldade a igreja sempre viveu. Problemas, dilaceramento, sempre a igreja viveu. Nós não podemos ter essa besteira no coração de pensar que a gente não precisa da igreja. Ser católico nos dias de hoje é um ato de fidelidade heróica, de resistência espiritual. Você tem toda uma mídia contra a igreja. Todo um mundo aí de cultura woke, de revolução cultural marxista, tudo contra a igreja. É o tempo todo essa gente martelando nas universidades, nas escolas, na cultura, na música. Não é fácil. Quem permanecer católico de verdade até o fim é realmente um ato heróico. Um outro tema interessante dentro dessa leitura é aquela: tu tens palavra de vida eterna. Só a palavra de Jesus dá vida ao coração humano. A palavra do mundo passa, ilude, seca. A palavra do Senhor é eterna, fiel, alimenta a alma. Por isso, mesmo quando não compreendemos tudo, mesmo quando a caminhada se torna difícil, não podemos abandoná-la. Por causa do sacerdote, por causa dessa pessoa, por causa da pastoral que eu não dei certo, vai meditar. Se não te quiser lá como coordenador desse ou daquele trabalho, vai meditar, vai ver sua humildade. Cargo na igreja não leva ninguém para a salvação, pode atrapalhar. Então a gente precisa também perguntar, por que eu não dou certo? Porque muitas vezes nós temos muitos problemas de personalidade, de temperamento, que não funciona dentro dos trabalhos da igreja. Não dá. Aí, porque ninguém me ama, porque a igreja não precisa de mim. Não é isso. É porque você tem um temperamento difícil, você na pertinácia, na soberba, não quer mudar de vida, não quer mudar seu jeito e ninguém te aguenta. Eu tenho quase 40 anos de padre, eu sei o que é isso, lidar com pessoas complexas na igreja. Pessoas difíceis, pessoas que com zelo amargo, pessoas dominadoras, vaidosas, soberbas, orgulhosas. Não é fácil. E a gente precisa perguntar, quem sou eu diante de Deus? Como que as pessoas me veem? O que as pessoas falam de mim? A gente precisa ter essa pergunta. E ter um desconfiômetro para fazer uma mudança de vida. A pessoa sai do ambiente social, onde no sindicato, na política, nas empresas, nas reuniões, nas associações,
há muito essa coisa mundana e você quer trazer isso para dentro da igreja, isso não funciona. Na igreja não funciona isso. Na igreja fica quem tem humildade, paciência e perdão. Então é preciso pensar no último ponto aqui dessa meditação sobre a Eucaristia e a fidelidade. Jesus tinha acabado de dizer que daria sua carne como alimento. Isso era demais para muitos. Hoje também é demais para os que não querem compromisso. Para os que amam, mas os que amam a Eucaristia é tudo. Força, luz, consolo, perseverança. Quem ama, quem tem fé, vai nesse caminho. Quem ama Jesus não o abandona, mesmo quando não o compreende plenamente. Como disse o Papa Bento XVI, a Eucaristia é um escândalo para a razão, mas um milagre para o coração que crê. Para a minha inteligência é um escândalo, mas para para o meu coração é um milagre. Que neste sábado nós possamos renovar nossa fidelidade a Cristo com Maria. Se muitos desistem, eu quero permanecer. Se muitos negam, eu quero adorar. Se muitos criticam, eu quero amar. Jesus é o pão da vida, a palavra eterna, o caminho seguro. Fora dele, só há confusão, fome e escuridão. Amém. Eu quero amarrar aqui a nossa reflexão repetindo essa palavra final aí do Evangelho, capítulo 6 de João. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavra de vida eterna. Palavra de São Pedro. São Pedro entendeu que em Cristo nós tínhamos tudo que a gente precisa, que a palavra dele, ela é uma palavra preponderante, extraordinária. Fora da palavra de Cristo não há nada. Não tem como você manter a sua fé fora da palavra de Deus. Você vai ser um pagão, vai ser, sei lá, terá uma prática animista, alguma coisa assim, porque a verdadeira religião é aquela que brota do coração de Cristo. É aí que tem. É aí que nós encontramos, porque nele nós temos palavras de vida eterna. E o que nós precisamos é cultivar a nossa vida eterna. Que esse corpo, tudo isso passa. Tudo passa, esse mundo é uma figura que passa e nós queremos permanecer nesta confiança, nesta vitória de Jesus sobre a morte. Senhor nosso Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, entrego o ouvinte deste programa neste sábado, que nós possamos ter no coração a piedade mariana, o amor, a devoção ao rosário, ao ofício da Imaculada. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com teu Espírito e abençoa cada ouvinte que nos acompanha nesta manhã rica e cheia de fé. Obrigado, Senhor, por não nos deixar partir sem ti. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado e uma boa preparação para a Santa Missa amanhã, dia do Senhor. Fique em paz.